Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e depois de assistir o vídeo, deixar o seu gostei, o seu não gostei, para a gente saber a repercussão do nosso vídeo, do nosso estudo. Bom, também quero dizer que podem partilhar à vontade com seus grupos de catequizandos, com as catequistas, com seu grupo de reflexão bíblica aí. É um estudo que dentro, né, do caminhar dele você vai pegando gosto porque é um mergulhar na Sagrada Escritura. Nós temos todo aí um histórico aí de mais de 200 e tantos vídeos, com os mais variados temas, né? Estamos agora na parte das cartas paulinas, esses últimos vídeos da obra paulina em si, depois vamos para as cartas pastorais, mas é muito interessante que nessa caminhada nós nunca estivemos sozinhos. Você esteve aí nos dando incentivo e motivação. Muito obrigado você que já se inscreveu no canal, muito obrigado do coração por todos aqueles que estão colaborando, por aqueles que nos patrocinam aqui no canal, muito obrigado. Aqueles que fazem isso de maneira anônima, usando aí a chave Pix, fazendo as suas doações, e aqueles que fazem de maneira formal, né? Então, muito obrigado. Eu não canso de fazer esse agradecimento aqui. Em todos os vídeos vocês vão ver um agradecimento. Por quê? Porque o nosso canal, ele se mantém com isso, tá bom? Bom, gente boa, vamos lá. Hoje nós vamos entrar nas últimas cartas da obra paulina. Que são essas cartas? A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Por que eu deixei para o final? Dentro daquela lógica nossa. Elas não são as mais novas, não são as mais antigas, mas do ponto de vista pastoral, são as cartas que têm um amplo espectro de temas. Temas morais, temas teológicos, temas dogmáticos, temas de cristologia, temas de liturgia, uma infinidade de temas que São Paulo vai retratar. E eles são expressão do quê? De uma comunidade que quer crescer, de uma comunidade que tem bons guias e de uma comunidade que tem falhas. Então, a Carta aos Coríntios é destinada a uma comunidade que é ciente de seus erros, ciente de suas falhas, ciente de suas fraquezas, e tem líderes que estão atentos a isso e levam aquele que eles consideram o seu pai espiritual as questões, para que ele possa auxiliar. As cartas aos Coríntios, elas então têm essa dinâmica. Existem algumas temáticas de como é que elas se constituíram, né, no que nós temos hoje. Também tem alguns temas se a nomenclatura, se a ordem delas estaria correta. Temos vários temas e todos eles nós vamos trabalhar hoje aqui. Hoje nós vamos ficar com os temas introdutórios e a primeira carta aos Coríntios na sua primeira parte, as questões morais que são apresentadas, tá bom? Então, na última aula nós fizemos a última reflexão sobre a carta aos Hebreus, né, tendo foco a partes da história, da motivação, das controvérsias, do conteúdo teológico, que foi o foco da nossa última aula. Então, o conteúdo da aula de hoje é esse, a temática da primeira e segunda carta aos Coríntios. São Paulo escreve aos Coríntios como uma ação que ela é natural. Natural por quê? Porque ele está sempre em contato com essa comunidade. Tem informações, recebe informações, envia emissários, ele tem um acompanhamento. Uma comunidade que ele tem muito, muito cioso dela. As cartas possivelmente foram escritas na sua longa estadia em Éfeso. São Paulo permanece em contato com essa comunidade de Corinto
que não é de fato muito longe muito longe de Éfeso, não é longe de Corinto. Basta atravessar o mar Egeu, a gente fala basta atravessar o mar Egeu como se fosse uma coisa simples para a época. Mas, assim, tomadas as devidas medidas, era talvez um dos contatos mais simples que Paulo tinha que fazer com as suas comunidades. De Corinto a Éfeso, ele tinha várias pessoas que mantinham contatos. Ele tinha Apolo, ele tinha Timóteo, ele tinha grupos que saíam de Corinto e iam falar com ele. Temos lá o grupo de Stefano, o grupo da família de Cloé, do grupo da casa de Cloé, que eram pessoas que tinham Paulo na mais alta conta. Então, todas aquelas situações que não estavam acontecendo bem, não estavam transcorrendo bem dentro de Corinto, eles reportavam a ele. Na direção oposta a Éfeso, então, nós podemos dizer que de Corinto para Éfeso, nós temos, então, Apolo, nós temos a família de Cloé, Stefanas, Fortunato, Acaico, que 1 Coríntios 16, 15, 18 vai estar o relato que eles fazem, os questionamentos que eles apresentam a Paulo. Também 1 Coríntios 1, 11 as questões apresentadas pela comunidade de Cloé, de maneira especial, uma pessoa muito ciosa dos costumes cristãos, como é que eles estão se encaminhando, aquilo que causa escândalo. Então são temas um pouco mais morais. E do outro lado, de Éfeso para Corinto, nós temos então Timóteo, que é narrado em 1 Coríntios 4, 17, e Tito, que é narrado em 2 Coríntios 12, 18, também Coríntios 7, 6. Então nós temos esses que são interlocutores de Paulo, são pessoas que trazem mensagem, que levam mensagem, que trazem questões, que levam questões. E essa estreita correspondência entre São Paulo com os coríntios, ela faz com que dessa relação surja esta grande obra, as cartas aos coríntios, né? São Paulo, a gente já viu em Atos dos Apóstolos, tinha sido um campo de ação talvez um dos mais ativos de Paulo, né? Para fundar a igreja, ele ficou 1 ano e meio em Corinto, né? O inverno de 50 até próximo ao verão de 52. Então ele foi para Éfeso em 54 e permaneceu lá mais ou menos por 3 anos. E nesse inteirinho de tempo, as notícias iam e vinham, né, de uma maneira muito intensa. São Paulo respondeu com as cartas, com as epístolas, tudo que se referia o que estava sendo vivido em Corinto. Ele de Éfeso respondia essas questões. Então, na primeira carta aos Coríntios, na verdade, ele menciona alguns de seus textos anteriores. 1 Coríntios 5, 9, 11. Na minha carta vos escrevi que não tivesses familiaridades com impúdicos. Porém, não me referia de modo absoluto a todos os impúdicos deste mundo, os avarentos, os ladrões, os idólatras, mas nesse caso, deveria sair deste mundo. Né? Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aqueles que, chamando-se irmãos, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com os tais indivíduos nem devem comer. Então, São Paulo, ele não quer que nos afastemos. Então, a primeira carta aos Coríntios, ele não quer que se afastemos dessas pessoas pelo simples fato de elas terem essa. Mas, quando estas pessoas se dizem cristãos e vivem isso, eu não devo nem chegar perto. Porque eles conhecem. Eles estão dando contra-testemunho. E se você convive com eles e você não chama a atenção deles, você está sendo conivente. Então essa é a dinâmica de Paulo. Então ele está fazendo essa retomada dentro de uma carta. Eu já falei isso para vocês.
Então, se vocês não entenderam, eu não falei de modo absoluto a todos os impúdicos. Não é todos. Estou dizendo os cristãos, que se dizem cristãos, mas vivem a mesma coisa que os pagãos vivem, que esses homens, que esses impúdicos vivem. Então, a impudícia aqui é a avareza, os ladrões, os desonestos e os idólatras, né? E ele vai aumentar aqueles que são cristãos, ele ainda coloca mais dois tipos, os glutões, os beberrões, né? E os difamadores. Então ele aumenta o rol dos impúdicos. Ele dá normas que devem ser observadas pela comunidade. Essas normas, elas estão em relação àqueles que fazem parte da comunidade e continuam na depravação, na ganância, na idolatria, na embriaguez, nos insultos. Então, ele vai dar normas muito precisas. Nesses primeiros vídeos, nós vamos fazer uma grande introdução. Mas depois, cartas Coríntios, de maneira especial, eu vou pegar tema a tema, porque eles são de uma riqueza muito grande. Então, esse primeiro escrito de São Paulo aos Coríntios, que São Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, que na verdade seria a segunda, ela não foi preservada pela tradição. Então, o que nós imaginamos é que, de certa maneira, este tema é retomado numa segunda carta, para que ele deu explicação, então os cristãos de Corinto se afastaram de todo mundo, inclusive daqueles que queriam conhecer a fé, ou que viam a fé, e ele faz uma ressalva. Eu não estou dizendo que é para vocês se afastarem dessas pessoas, fecharem as portas para elas. Eu estou falando daqueles que, já estando entre nós, vivem como se ainda não estivessem, né? Então, essas cartas que estão no cânone do Novo Testamento, 1 e 2 Coríntios, na verdade seria 2 Coríntios e 3 Coríntios, né? Embora exista também a outra via, ou seja, que essas duas grandes cartas, na verdade, são coleções de textos mais curtos. E isso explicaria também o porquê essa citação foi feita, ou seja, a 1 Coríntios e 2 Coríntios são a compilação de várias cartas, como esse epistolário, essa correspondência ela é muito grande, então podiam ser muitas cartas que foram escritas. E se olharmos bem para elas, então nós vamos entender que existem certas divisões que apontam também para este caminho, né? Além da carta pré-canônica, daquela que nós de fato não temos, e ela é citada, mas ela não aparece de uma maneira conclusiva, se perdeu. As cartas de São Paulo à igreja de Corinto seriam as seguintes. Então, as respostas às informações da família de Cloé, que seria 1 Coríntios do capítulo 1 ao capítulo 6, seria uma carta. A resposta da carta trazida pelos 3 mensageiros, então lá Estéfanas, Acaico e Estéfano não, seria, deixa eu me lembrar aqui, deu um pequeno sumiu a palavrinha da minha, né? Aqui está. Fortunato, esse menino. Então, Fortunato, Estéfanas e Acaico. Então, já seria um outro cânone, né? Que seria o 1 Coríntios 7,15 e uma carta apologética do apóstolo, daí que teria um tema de motivação à fé, motivação de defesa da fé, que seria 2 Coríntios 2, capítulo 2 ao capítulo 6. Então, seriam essas cartas. Depois, nós temos outros fragmentos que poderiam também ser apresentados como pequenos opúsculos, pequenas cartas, né, bilhetes. A carta da polêmica escrita em lágrimas, ou seja,
é uma carta, segunda carta aos Coríntios 10, 13, que são 2 capítulos, então, como disse, uma carta pequena, e a outra carta, que é uma carta de reprovação, que seria 2 Coríntios 10 e Coríntios 1, 7. Então, essas seriam cartas que seriam temas menores. E a comunicação relacionada à organização, ou seja, como é que ele se apresentou em Jerusalém. Então, toda essa temática, todos esses temas, alguns estudiosos dizem que poderiam ser várias cartas que foram compiladas em 2, né? Lembrando que uma terceira se perdeu de fato. Então, essas 2 que nós temos, 1ª e 2 Coríntios, seria a junção, a compilação desses vários temas, né? Então, essa seria uma explicação. Todos esses documentos separados foram reunidos e ela é uma hipótese plausível e possível, né? Então, não há problema disso, né? Em termos de... Isso não é algo novo, isso aconteceu várias vezes. Então, todas as cartas que revisamos até agora são mensagens cheias de alegria, encorajamento e ação de graças. Só que a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, o tom muda, né? A correspondência de São Paulo manteve com a igreja de Corinto, ela é uma correspondência de oposição. É uma correspondência que gera conflitos, que gera disputas, que tenta resolver conflitos, que tenta resolver disputas. E que, de fato, é um momento do apóstolo onde ele é um defensor fidei. Ele é um defensor da fé, ele tem o papel de magister, de mestre, de professor, de educador, de instrutor. Aqui fica, aqui ele está personificando a ação do apóstolo. Da mesma maneira que um dia ele foi a Jerusalém falar com Tiago, Pedro e João, a comunidade de Corinto está se reportando a ele para questionar, para perguntar, para contar fatos e ver de Paulo, receber do apóstolo qual é o direcionamento correto. É muito bonito isso da carta. Essa reflexão dos erros da comunidade sendo apresentado primeiro, como a gente mostrou, né, pela comunidade de Cloé, pelos missionários, por Timóteo, por Tito. Essas pessoas estavam preocupadas. Além do que, dentro desse contexto, tudo isso é motivado pelo quê? Pelo zelo, pelo cuidado que existe do ponto de vista de Paulo. Essa é um grande exemplo para a igreja. Então, as comunidades, muitas vezes, elas estão vivendo situações dentro de grandes situações pastorais, dentro das suas dioceses, dentro dos seus países, dentro das suas conferências e dentro da igreja universal mesmo, e elas se reportam às autoridades, aqueles que têm o poder apostólico, aos bispos, aos serbispos, aos cardeais, ao papa, à igreja, ao concílio. Isso tudo tem dessa dinâmica, ou seja, questionamentos. Então, os sínodos, eles têm essa dinâmica, né? Então, e quando a igreja escreve uma carta encíclica, a igreja escreve uma carta dogmática, um documento dogmático, ele está fazendo exatamente aquilo que Paulo fez. Então, esta carta, ela é um protótipo da maneira da igreja responder de maneira conclusiva e concisa questões de moral, de fé, de religião, e aí tantos outros motivos que fazem com que seja cuidado o zelo das almas, né? O zelo das almas. Então, esse encontro de Paulo com essas realidades, ela nem sempre é cordial, né? São Paulo vai ficar chateado. Existem momentos que ele diz que ele está chorando, ele está magoado com o que está acontecendo, né? E principalmente com as discórdias, com as brigas e com as más atitudes dos cristãos, que ele viu nascer,
mas que agora, por ouvir uma coisa aqui, ouvir uma coisa ali, começam a se distanciar. Eu vou fazer aqui um pequeno parêntese sobre a gente, quando a gente estuda o tema Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, nós vemos uma coisa que é assim extremamente assustadora, né? Paulo era o retrógrado, Apolo era o que apresentava a coisa de uma maneira mais bonita, por causa da sua retórica. Pedro era aquele que, os de Pedro eram aqueles que levavam para o caminho dos judaizantes, e Cristo, e Cristo era colocado no meio dessa, o partido de Cristo era, pode tudo, eram os liberais. Então tinha o direita, nós tinha meio, centro, e Cristo era anarquia. Então, Paulo teve que enfrentar isso. Ou seja, aqueles que diziam que pregavam um Cristo com liberdade total, podia fazer o que quisesse, não conheciam Cristo de fato. Aqueles que apresentavam o caminho de Pedro eram aqueles que tentavam fazer uma volta para o judaísmo. E Paulo tem que escrever em cima disso. E aqueles que são do grupo de Paulo e de Apolo, na verdade, Paulo e Apolo têm uma pregação muito, muito concisa, muito bonita, só que a maneira de Paulo apresentar soluções, ela é um pouco dura, objetiva, e a maneira de Apolo apresentar as soluções, ela é um pouco mais branda, né? Então, isso, para aquela comunidade, gerava um certo tipo de desconforto, porque existiam os partidos. Então, Paulo se incomoda muito com isso. Então, esse é o tom da carta aos Coríntios. Diferente de uma carta aos Filipenses, com muita alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, e vocês são causa da minha alegria. Corinto não era, né? Até pela própria origem de Corinto, a origem da comunidade de Corinto. Lembrando que Corinto, isso eu já falei em outros momentos, nos Atos Apóstolos, e falo aqui agora de novo, Corinto era uma cidade de uma devassidão tremenda. São Paulo apanhou lá, São Paulo teve que correr de lá, amava aquela comunidade, mas não era uma comunidade fácil. A comunidade de Corinto, ela é uma comunidade fundada em cima de um tipo de permissividade. Tanto que eu já relatei isso, né? Chamar de maneira especial hoje, até hoje, uma italiana de corintiana, ela fica um pouco... Você corre o risco de levar 5 dedos na orelha, né? Por quê? Porque era uma cidade de devassidão, de permissividade. Então, as pessoas que viviam ali, elas tinham, digamos assim, certos tipos de procedimentos morais. Não estou falando simplesmente da moral sexual, mas eu estou falando a maneira de entender a vivência das pessoas ali muito terrível. Ou seja, ali existia prostituição de várias maneiras, né? Prostituição de palavras, prostituição de valores, assim, não era um ambiente legal. E São Paulo sabe disso, né? E ele vê nesses momentos que todo aquele caminho de Cristo, o caminho que Cristo apresenta, o caminho da salvação, o caminho que liberta aquelas pessoas da escravidão. Porque muitas pessoas não gostavam daquela vida, mas viviam aquela vida por quê? Porque era normal, porque era aquele ambiente, elas eram levadas àquilo. Muitas vezes elas tinham que, até mesmo do ponto de vista de se manter, de sustentabilidade da sua vida, elas tinham que se prostituir, porque não existia outro emprego. Pessoas que trabalhavam nos portos, que trabalhavam nos templos, que viviam no comércio da cidade, então roubavam, eram desonestos, eram falsos, eram interesseiros. Então tudo isso tinha que ser superado, tinha que ser passado. E o fundamento disso é que faz com que Paulo fale de uma maneira dura, fale de uma maneira, mas faça isso com zelo, com carinho, com dedicação. É como um pastor que vai para uma comunidade que está no meio de um padre, um sacerdote, um religioso, uma religiosa,
pessoa que vai trabalhar na missão num ambiente onde que todos os valores foram pro ralo. Por quê? Porque ou eles não foram ensinados ou eles nunca foram vividos, né? Ambientes de permissividade, de devassidão, né? Então, São Paulo é alguém que está diante deste grande desafios, e a carta aos Coríntios, ela vai tratar isso, né? 1 Coríntios 7, 1. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem de não tocar em mulher nenhuma. Eu estou citando esse versículo não simplesmente porque eu pensei ele, para dizer a maneira com que São Paulo é objetivo nas perguntas, né? Perguntaram sobre o casamento e sobre o que era melhor, o casamento ou a virgindade, e ele diz assim, bom, do ponto de vista da missão, viva essa realidade. Então, ele é objetivo. Então, a Carta aos Coríntios também, em alguns momentos, vai gerar muitas discussões que a gente tem até hoje. A primeira Carta aos Coríntios, então, ela nasceu precisamente em respostas. Respostas a esses estímulos, 2 estímulos de maneira especial. O grupo de Cloé que queria sobre questões morais, e o grupo dos 3 missionários de Corinto que vão até ele, que querem saber sobre questões de teologia, morais e doutrinárias. Então, São Paulo, em primeiro lugar, ele vai fazer uma repreensão da comunidade, ou seja, não adianta a gente ficar discutindo teologia se o nosso dia a dia aqui é uma bagunça, né? A gente está dando contra-testemunho porque a gente é desonesto, beberrão, fofoqueiro. Antes da gente entrar em altas teologias, céu, inferno, purgatório, essas coisas, não, vamos resolver aqui, vamos passar a ser honestos, religiosos, equilibrados, né, centrados, e vamos dar testemunho. Depois disso a gente vai tirar do nosso meio também aquelas coisas que são mais a nível de fé, de razão. Então vamos ao básico primeiro. Então, isso também é algo muito interessante dentro dessa dinâmica de São Paulo. Em primeiro lugar, ele vai repreender a comunidade pelos fatos negativos que tem lá, né? E ele tomou a consciência disso através das pessoas que falaram para ele. E isso foi mais ou menos pelo ano 54 a 57, né? E existem alguns pontinhos que datam um pouco mais precisão. 1 Coríntios 5, 7, ele vai falar de uma Páscoa, né? Por volta da Páscoa do ano de 56. O esquema de composição da carta, ele reflete, podemos dizer, uma situação histórica. Ou seja, São Paulo escreve a Coríntios porque foi motivado por algo que de fato está acontecendo, né? Então ele não está escrevendo a esmo. Até porque escrever naquela época não é como hoje. Hoje a gente pega o computador, a gente escreve no tablet, né? A gente pega um caderno e escreve. Escrever não era uma coisa simples, né? Hoje a gente pode acender uma lâmpada. Aquele tempo não era bem assim. A dificuldade para escrever, a dificuldade até mesmo de ter acesso aos materiais onde pudesse ser feita um escrito. Então, toda essa dinâmica tem que ser levada em conta. Uma leitura cuidadosa do texto da primeira carta aos Coríntios e da segunda carta aos Coríntios, nós podemos perceber que São Paulo, ele tem uma lógica, embora ele vai falar de inúmeras questões, mas ele tem uma lógica. A lógica é essa que eu já lhes apresentei. Ele parte daquilo que é mais essencial e chega àquilo que não tenha valor, mas que se aquelas primeiras coisas não forem colocadas em prática, as últimas, elas são só conversa para boi dormir. Elas perdem o valor. Por exemplo, está falando sobre céu, sobre a salvação, sobre Cristo e algumas coisas do tipo, assim, quando é que vai ser a vinda e algumas coisas. Mas se a pessoa não é honesta,
se ela vive na devassidão, se ela vive no pecado, essa reflexão, ela não tem o porquê de ser feita agora. Primeiro, é volta, é a conversão de atitudes, é voltar para o caminho. E São Paulo segue muito essa regra dentro da Cartas. Então, ele tem uma lógica. E nós podemos apresentar que as questões, elas dizem respeito todas ao mesmo assunto, ou seja, a conversão de costumes, do ponto de vista prático, moral, para o teológico, para o doutrinal. E ele começa, primeiro tema, as divisões na igreja. Vamos acabar com as divisões, porque se a gente está dividido, então, né, não tem, essa discussão, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos começar a pensar um só coração, uma só alma em Deus. Reivindicações à sabedoria, ou seja, chamar aquela comunidade a entenderem, agirem de uma maneira mais sábia, mas a sabedoria do ponto de vista de Deus, não dos homens. Depois nós temos um caso de imoralidade, caso de incesto. Depois os processos legais que são feitos de cristãos para com cristãos, ou seja, são irmãos, mas não se tratam como irmãos, se tratam como oponentes. Depois ele vai tratar de temas mais íntimos da vida familiar, as relações sexuais dentro da família, depois as questões sobre a virgindade, sobre o estar solteiro, né, não ter, porque aí é o embate entre duas grandes realidades. Os judeus, né, eram formados para viverem, para se casarem, para estarem juntos, formarem um núcleo familiar. Entre os pagãos não era isso, e a parte que tinha origem no judaísmo começa a questionar essas questões, né? E aí eles querem transformar o matrimônio numa obrigação. E aí São Paulo tem que intervir. Depois, nós já estamos indo para o nível das questões doutrinais, o consumo de carne, os sacrifícios aos ídolos, que era alguma coisa que Paulo já tinha tratado lá atrás, já tinha partido para Corinto, dando instruções certas, porque ele recebeu isso dos apóstolos. Depois ele vai falar sobre os distúrbios nas assembleias litúrgicas, dar um exemplo assim, pessoas que iam para lá e começavam a discutir no meio das reuniões litúrgicas. Manifestações do Espírito, aí uma certa questão que Paulo vai trabalhar quanto à manifestação dos dons e dos carismas. Ou seja, as pessoas não tinham local nem hora e começam a usar desses atributos para chamarem atenção. E por fim, depois que a gente resolveu todos esses problemas, vamos para algo que é teológico, algo que é doutrinal. Dúvidas sobre a ressurreição dos mortos. Entenderam a lógica de Paulo? Vamos limpar a casa primeiro, né? Vamos cuidar da mobília, né? Vamos limpar o chão, limpar o banheiro, vamos deixar a casa limpinha. Depois que a gente deixar a casa limpinha, a gente discute sobre a cor das cortinas, né? Então, essa lógica aqui de Paulo, né? Ela talvez eu não me expressei bem agora, porque cortina é algo sem muito sentido. Não, São Paulo vai dizer algo mais forte, ou seja, vamos discutir quanto tempo vai durar a casa. Ou seja, primeiro vamos limpar a casa, depois vamos ver o que vai acontecer com a casa, né? Qual o valor da casa. Se a casa estiver suja, ela não tem valor nenhum, né? Então, acho que fica melhor essa expressão para vocês entenderem. São Paulo está questionando isso, ou seja, vamos limpar bem a casa, vamos cuidar bem dela, vamos tapar os buracos, vamos deixar as janelas bem trancadas, as portas com fechaduras, vamos fechar as frestas que temos nas paredes e depois nós vamos tratar qual o valor dessa casa, né? Qual o valor dessa casa. Então, tudo isso analisado, nós podemos notar que as cartas, tanto a primeira quanto a segunda, têm uma profunda unidade. E essa unidade está onde? Na relação
entre Paulo em relação ao seu sentimento por Cristo e o sentimento que ele pensava já ter passado para a comunidade cristã de Corinto. Então, ele é, não digo fiel da balança aqui, mas ele está se colocando aqui, como eu disse, como um mestre que vê os erros, os desvios e quer chamar ao convívio. Os problemas, eles são diferentes, mas eles sempre têm como centro Cristo, o sentimento, aquela expressão, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E São Paulo percebe que esta relação, ela não está existindo, ela não está coexistindo dentro daquela comunidade de uma maneira muito acertada. O início da carta, ele é habitual, direção, saudação, apresentação e agradecimentos. Então nós vamos ter isso do capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, agora estou falando de 1 Coríntios, do capítulo 1 até, do versículo 1 até o versículo 9. É isso que a gente vê. Nós temos aí alguns dados que podem mostrar a datação, como disse, pelo ano de 52, né? E feito isso, São Paulo começa a falar sobre a sua reação quanto às notícias que ele recebeu de Corinto. Após a ação de graças e agradecimentos, dons espirituais que os coríntios receberam, a solidez na fé em Cristo, ele está dando graças a Deus por aquela comunidade ter recebido Cristo. Ele passa a censurar o que não é bom. Ou seja, primeiro ele elogia, dizendo, eu estou feliz por isso. Mas também estou muito chateado porque agora, depois de ter recebido Cristo, vocês estão se afastando. E aí nós temos uma sequência de 4 temas entre 1 Coríntios 1 até Coríntios 6, que serão assim um fio. Então, primeiro, a discórdia na igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios 10 até Coríntios 4, 21. Depois, 1 Coríntios 5, do versículo 1 ao versículo 13, o caso de incesto. 1 Coríntios 6, de 1 a 11, a situação dos cristãos diante dos pagãos, o contra-testemunho. E 1 Coríntios 6, 12, 2, o pecado da pornografia, o pecado da impudícia, né? Do desleixo com o seu corpo, o cuidado, o respeito com o corpo. Então, esta carta, o apóstolo propõe resolver a crise, que é uma crise de crescimento, ou seja, muitas pessoas foram entrando na fé, foram trazendo maus costumes e não foram bem instruídas. Então, a sabedoria e discórdia na igreja de Corinto, ela vai ser a temática de quase toda a carta, né? Então, o primeiro tema que São Paulo vai ter que tratar é a questão dos partidários de Apolo. Como disse, nós vamos fazer só uma introdução agora. Depois nós vamos pegar esses temas de uma maneira bem objetiva. Tinha os partidários de Apolo, os de Pedro e os partidários de Cristo, né? Os de Pedro podemos dizer assim, aqueles que era uma volta, não que era esse o pensamento de Pedro, mas eram chamados os de Pedro porque eram os judaizantes. Os de Apolo, aqueles que vinham na fé, de muito falar, né? Uma eloquência, né? E os discípulos, os partidos de Cristo, né? Que não obedeciam a ninguém. Eles falavam diretamente com Cristo, se eles quisessem fazer besteira, eles faziam, depois eles conversavam lá com Cristo diretamente, eles se resolviam com Cristo. Então, São Paulo está dizendo, gente, peraí, o evangelho é um só. E aí ele vai entrar nessa lógica, né? A fé, ela não é fundada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não é de Apolo, de Pedro. Nós somos de Cristo, mas
levando a consideração que é o poder de Cristo que nos dá, e ele não dá, digamos assim, autorização para ninguém falar por ele. Falar simplesmente fazer o que ele disse, mas não criar regras novas. São Paulo vai usar aquela expressão, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Então, que não dá para pensar fé sem obediência. Não dá para pensar fé sem conhecimento. Não dá para pensar fé sem mudança de atitudes. Ou seja, Paulo é aquele que vem, colocou as bases, depois vem Apolo, depois vem outros pregadores que vão construindo. E nessa crescente é que Paulo diz que eles estão se perdendo. Porque nessa discussão entre quem diz a verdade e quem fala mais bonito e quem é mais mais fofinho, as pessoas estão se perdendo. Porque aí, nessa dicotomia, nessa divisão de pensamentos, isso acontece, infelizmente acontece até hoje, né? Então, nós somos igreja. A igreja tem os seus dogmas, tem as suas tradições, tem os seus códigos, e eles estão aí de uma maneira simples para aqueles que têm fé e desejo de viver, para serem vividos, né? Em obediência. Se existe alguma coisa, eu posso conversar, eu posso discutir, mas eu não posso usar de pregações, eu não posso usar de informações daqui e dali, e às vezes até de fontes externas da igreja, para justificar a minha falta de vivência, a minha falta de fé. E é isso que São Paulo está dizendo. No momento que vocês estão aqui dividindo, porque eu sou disso, eu sou daquele, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês estão deixando de viver o quê? Aquilo que é mais importante, um só coração e uma só alma em Deus. E quando isso sumiu, o resto deixa de ter sentido. O corpo de Cristo, rasgado, dilacerado, estraçalhado, esquartejado, ele perde o sentido. Mas na unidade, mesmo que ela tenha essas divergências de pensamento, mas ela tem o quê? Uma uniformidade. Né? Então, essa lógica é aquilo que Paulo vai dizer. É a graça de Deus. Não importa de onde você veio. Se você veio de uma família tradicional, se você veio de uma família que nem se dá para se dizer família, não importa. Aqui você faz parte da nossa família. E a nossa família é assim. Então essa é a lógica de São Paulo. Esse é o primeiro tema que ele quer. Ele quer resolver. Ou seja, ele vai dizer que toda a dinâmica, toda a caminhada dos cristãos, ela se fundamenta nessa unidade. Ou seja, segundo tema, não é uma questão, o cristianismo, a fé em Cristo, ela não é uma questão mental, intelectual. Tentar explicar o projeto de Cristo para o mundo é ser chamado de idiota. E São Paulo diz assim, eu quero ser chamado de opróbrio do mundo. Eu quero ser rejeitado por todos. 1 Coríntios 4:13 ele vai lembrar isso. Eu quero ser rejeitado por todos. Por quê? Porque eu quero estar em Cristo. Né? E aí ele vai partindo para outras dinâmicas. E aí a linguagem de São Paulo ela vai se estabelecendo numa espiritualidade cristã. Ou seja, primeiro ponto, a unidade. Depois, a cruz de Cristo, onde nós enfrentamos as nossas dificuldades com sabedoria, não do mundo, mas de Cristo. Depois, o ideal cristão consolidado, o ideal cristão bem vivido, ele dá pontos, ele dá chaves para a gente tratar de coisas que são específicas. E aí São Paulo vai resolver os 3 problemas que perturbavam a igreja de Corinto. E todos eles eram, de certa maneira, imoralidade. É um caso de incesto, né? O outro
um caso de que irmãos que apresentavam outros irmãos a tribunais civis, e depois mau exemplos de pessoas cruéis que tratavam mal as pessoas, que se comportavam mal nas assembleias e usavam como slogan: tudo é permitido. Ou seja, Cristo liberou geral. E aí São Paulo vai responder a essas pessoas de maneira objetiva. 1 Coríntios 5, 1, 13. Em síntese, os incestuosos devem ser excluídos da comunidade. Não é o lugar deles aqui. Querem viver isso, vivam longe daqui. Segundo, 1 Coríntios 6, 1, 11. Irmãos devem resolver suas disputas entre eles. Perdão, amor. Resolver internamente, sem recorrer a tribunais. Se nós temos que ir para o tribunal para resolver as questões de casa, então no que nós somos diferentes dos pagãos? 1 Coríntios 6, 12 e 20. Fugir dos vícios. Tratar o corpo como templo do Espírito Santo. Né? Se sentir na totalidade, não somente eu, mas as pessoas que estão ao meu redor, a minha comunidade, como o corpo de Cristo. E é assim, é como se um dedo, se uma orelha tivesse um câncer, uma doença, um ferimento, ela tem que ser cuidada, né? E se tem uma parte que está suja, ela deve ser lavada. Então, São Paulo vai apontar muito para essa lógica, muito para essa grande reflexão. E, enfim, na próxima aula, nós vamos ver a resposta que São Paulo vai dar, então. Superadas essas questões, primeiro as questões de divisão, onde há divisão não existe conversa, então não tem o que melhorar. Superadas as divisões, São Paulo foi para a questão moral, que também é um segundo nível. Essas pessoas não dão, se os cristãos não dão bom testemunho, eles vivem como se fossem pagãos dentro da igreja, então não temos que discutir questões teológicas aqui. Não temos que discutir céu. Nós temos que discutir maneiras de santificação, né? Maneiras de vivência espiritual, de melhoria, né? E aí São Paulo vai deixar isso bem claro. Isso superado, então São Paulo vai para as questões de origem teológica, de origem doutrinal. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula, né? E mais algo que eu gostaria de deixar dessa aula de hoje, que para mim é muito importante e muito bonito na reflexão das cartas aos Coríntios. São Paulo, ele responde com firmeza, com zelo, com dedicação, como um pastor que ama suas ovelhas, que busca as ovelhas feridas, que reúne o rebanho, que coloca os lobos para fora do redil, né? Mas algo bonito também, é uma comunidade que quer superar as suas fraquezas, né? Não somente as suas fraquezas morais, mas as fraquezas doutrinais. Essa comunidade, ela quer refletir, né? Ela quer que as suas dúvidas, a reflexão sobre as suas dúvidas, sobre as suas quedas, as suas fraquezas, elas sejam sanadas, porque o foco delas é a santidade. É o ponto de partida para retomar o caminho certo e a verdadeira fé em Cristo. Bom, essa é a mensagem dessa primeira parte do nosso estudo sobre as cartas aos Coríntios e, de maneira especial, a primeira carta aos Coríntios que nós já entramos hoje. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu gostei ou não gostei. Até a próxima. Fiquem com Deus.